Bem, amigos, vocês estão preparados para mais uma aula, uma classe de estudos da Bíblia do livro do Apocalipse? Hoje vai ser uma aula assim, nós vamos terminar hoje as 7 igrejas e os 7 selos do Apocalipse, tá bom? E vai ser uma aula apoteótica. Tá bom? A aula apoteótica. Você que está nos acompanhando no vídeo, você pode pegar a sua Bíblia, manusear a sua Bíblia, para que você mesmo acompanhe aí os textos bíblicos que nós vamos estudar também. Muito bem. Quero convidá-los a fechar os olhos, curvar a fronte, nós vamos orar. Você que está nos acompanhando também, você pode nos acompanhar na oração de onde você estiver. Curvemos a fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra, o livro do Apocalipse, o qual nós estamos estudando todos os domingos aqui no auditório. E mais uma vez convidamos o Espírito Santo para ser o nosso professor, para que abra a nossa mente para o entendimento da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Então, vamos avançar então, né? Hoje nós vamos terminar. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, o livro do Apocalipse, é o capítulo 3. O livro do Apocalipse, o capítulo 3. E aí nós vamos também com 7 selos, ok? Aquele exercício que nós sempre fazemos aqui na nossa classe. Livro do Apocalipse, capítulo 6, 3 melhor dizendo. E aí nós vamos estudar a partir do versículo 7, capítulo 3 do livro do Apocalipse. Bom, vamos só aguardar aqui o PowerPoint. E a gente... Vocês não querem trocar o microfone? Vamos fazendo os testes, né? Vamos lá. Ok? Capítulo 3 do Apocalipse. Vamos lá. Isso. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Isso. Ok, agora é comigo aqui. Muito bem. Muito bem, amigos. Eu vou fazer uma rápida recapitulação antes da gente entrar no texto bíblico, justamente para aqueles amigos que não vieram na aula anterior, tá bom? Nós estamos estudando as 7 igrejas e os 7 selos do Apocalipse. E nós já fomos até a 5ª igreja e o 5º selo. Lembrando que cada igreja e cada selo é um período do cristianismo, da história do cristianismo. Então as 7 igrejas e os 7 selos é uma profecia, são 2 profecias, mas ambas as profecias estão falando sobre o mesmo período, a mesma coisa. Isso já está bem entendido a esse período que nós já estamos, ok? Nós já avançamos até o 5º período, que é a igreja de Sardes, e o 5º selo, que também é o mesmo período. São 7 períodos do cristianismo. Seria a mesma coisa se você fosse escrever o livro do cristianismo e você dividisse em 7 capítulos, tá bom? Então, tanto a profecia das 7 igrejas como a profecia dos 7 selos é a divisão do cristianismo em 7 períodos. E por que são 2 profecias? É que uma profecia trata do assunto de um ângulo e outra profecia trata do assunto do outro ângulo. Mas é a mesma profecia. E na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre o 5º período, a igreja de Sardes. Vai do ano 1517 até o ano 1755. Esse aqui é o período da Reforma Protestante. Tá bom? E agora nós vamos estudar o 6º e o 7º período, que vai de 1755 em diante. Tá ok? Vamos lá então. Nós temos aqui um gráfico que vai ficar melhor para a gente entender. Aí nós temos um gráfico. 7 selos, 7 igrejas. Aqui estão os períodos. Muito bem. Ok. Então esse é o gráfico, tá? Vamos avançar? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Primeiramente nós vamos ler o texto, aí depois nós vamos explicá-lo. Então acompanhe aí na sua Bíblia. Você que também está nos acompanhando aí no vídeo, pode abrir a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 13. Primeiramente eu vou ler, depois vamos fazer as considerações. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem é esse? Quem é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Tá bom? É a chave de Davi. Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Jesus Cristo é aquele que sempre introduz as cartas. Numa carta você sempre faz uma introdução. Ou você já entra direto no assunto, quando você escreve um e-mail, né? Olá, boa tarde, boa noite, né? Como é que vai você e tal, e já, ok? Então, sempre você faz uma introdução na carta. Então, Jesus Cristo é aquele que sempre introduz o assunto na carta, tá bom? Ele que está endereçando as cartas às igrejas aí. Versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, já lemos a carta, agora vamos entender o contexto. Primeiramente, o contexto histórico. A cidade de Filadélfia era uma cidade real, essa cidade existia. E nessa cidade tinha uma congregação cristã. Então, essa carta foi dirigida a essa congregação da cidade de Filadélfia. Vamos entender um pouco o contexto histórico dessa carta e dessa cidade. A cidade, vamos lá. Essa cidade foi fundada no 2º século a.C. por Átalo II, que é o rei de Pérgamo. E ele fundou essa cidade, na verdade ele fundou a cidade em homenagem a seu irmão. Por isso que o nome da cidade é Filadélfia. Por quê? Filadélfia significa, vem da palavra grega, vem da raiz grega filéu. E a palavra filéu é amor entre irmãos, ok? Vamos lá então. A Filadélfia significa amor fraternal. Ela se localizava a 47 quilômetros de Pérgamo e 80 quilômetros de Laodiceia. Portanto, o carteiro que estaria levando as cartas que João estava escrevendo teria uma facilidade de entregar as cartas nas respectivas igrejas do Apocalipse, porque na verdade cada cidade era caminho para outra, tá bom? Vocês podem perceber que Filadélfia ficava próxima de Pérgamo, 47 quilômetros, e a próxima cidade já seria Laodiceia, onde o carteiro entregaria a próxima carta. Na verdade, essa era uma cidade-chave da Ásia. Era a porta de entrada para o Oriente. Rota comercial bem movimentada, havia um grande comércio de uvas na cidade. Mas na verdade também era uma cidade idólatra, assim como todas as cidades da Ásia. E o deus mais adorado ali era o deus Dionísio, o deus grego, né? O deus do vinho. Hoje, a cidade existe até hoje, com o nome de Al-Sher, é o nome da cidade, cujo significado é cidade de Deus. Tá bom? Vamos avançar então. A igreja. Existia uma congregação ali. E uma mensagem especial para essa congregação. Olha que interessante. Uma carta de Inácio de Antioquia, cerca dos 110 depois de Cristo, descreve uma igreja bem estruturada, com presbítero e diácono, sob a liderança de um bispo, ou então um pastor. Era uma igreja que já tinha uma liderança. Na verdade, tudo indica que foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja. Tá? E em cerca do ano de 110 depois de Cristo já era uma igreja bem estruturada, a igreja de Filadélfia. Acho que não está avançando aqui. Vamos lá. Avance para mim aí, por favor. Aqui, ok. Muito bem. Eusébio, historiador, ele diz assim que havia uma profetisa pelo nome de Ânia na igrejinha de Filadélfia. Havia uma profetisa lá. 11 membros de Filadélfia foram martirizados com Policarpo no ano 156 em Esmirna, né? Policarpo era o bispo da igreja de Filadélfia, era o pastor da igreja, e foi queimado vivo dentro de um latão reluzente, ok? Colocaram Policarpo dentro de um latão e uma fogueira acesa por dentro, e ali Policarpo foi assado dentro daquele latão reluzente. E com mais 11 membros também ele foi martirizado. Essa é a história da igreja de Filadélfia. Vamos avançar então. O período. Nós bem sabemos que essas igrejas eram igrejas reais, cidades reais, e Jesus Cristo tinha uma mensagem direcionada para aquela congregação, mas a carta que Jesus Cristo direcionou para aquela congregação também era uma profecia a se cumprir no futuro, dentro de um determinado período da história.
Por isso que são as 7 igrejas, são 7 períodos. As cartas eram direcionadas para uma congregação real, para uma cidade real, mas também era uma profecia para um determinado período no futuro. E esse aqui é o 6º período do cristianismo, da história da igreja cristã. Se o 5º período termina no ano 1755, logo o 6º período começa de imediato. Isso vai do ano 1755 até 1844. Daqui a pouco, quando eu explicar a igreja de Laodiceia, vocês vão entender porque a data limite aí é 1844. Tá bom? Daqui a pouco. O que acontece dentro desse período? Vamos lá então. Na carta fala assim, ó. Tenho, porém, a seu favor que poucas pessoas... Só um momentinho. É a pilha aí. Vamos lá. Vamos trocar a pilha aí que é... Isso, aí Gabriel, você me ajuda aí a vencer na vida. Vamos lá. Você me ajuda aí, Costa. As poucas pessoas do período de Sardes lançaram sementes para esse próximo período. Vocês se lembram do período anterior? O período anterior foi o período da Reforma Protestante. Ok? Foi o período da Reforma. E é certo que não... O que aconteceu com o período da Reforma? Houve um declínio da Reforma Protestante, mas poucas pessoas permaneceram vestidas de brancas. Nós estudamos isso na aula anterior. Por isso que é importante que você não falte nenhuma aula. Se você faltar uma aula, você perdeu a vida. Tá bom? Tá bom. Ok, vamos continuar então. Então é porque cada aula é uma sequência. Se você falta a aula, aí complica a vida. Tá? Cada aula é uma sequência. Então, muito bem. No período de Sardes, que é o período anterior, é o período do declínio da Reforma Protestante. Mas nem todos estavam se declinando. E essas poucas pessoas no período de Sardes, que permaneceram com a mensagem da justificação pela fé, lançaram sementes para o período seguinte. Tá bom? É isso que a gente percebe no período de Filadélfia. Período marcado por um despertamento religioso e missionário. Então, vou trocar? Só um momentinho aí, gente. A gente quer dar um de William Bonner, né? E acaba se complicando aqui na tecnologia. Vamos lá então. Muito bem. Esse período de Filadélfia, 1755 em diante, é um período marcado por um despertamento religioso no mundo cristão. Ok, agora eu posso usar isso aqui. Estou vacilando. Muito bem. Nesse período, olha só o que acontece. Os grandes nomes do mundo evangélico começam a aparecer. Entre eles os irmãos Wesley. Os músicos conhecem muito bem quem foram esses. Na verdade, desses dois, um foi um pregador e o outro foi músico. E um deles escreveu grandes hinos do cantor cristão. Um deles foi John Wesley, o pregador, e o outro foi Carlos Wesley. Ok? Carlos Wesley, que foi o compositor de muitos hinos cristãos. Carlos Wesley. Eles começaram a pregar nos campos abertos, juntamente com outro pregador, Whitefield. George Whitefield. Ok? Vamos lá. Houve um grande despertamento religioso na Inglaterra, e aí se formou a igreja metodista, que na verdade foi fundada pelos Wesleys. Okay? A igreja metodista fundada pelos Wesleys. Vamos avançar. A pregação de George Whitefield alcançou as igrejas congregacional e também a igreja presbiteriana. Então você percebe que nesse período, 1755 em diante, começou a haver um grande despertamento religioso por causa da pregação desses pregadores congregacionais, esses pregadores evangélicos. Vamos avançar então. Essa foi uma era das missões. Por que foi uma era das missões? Na verdade, o período de perseguição papal. O período de perseguição da igreja romana já estava terminando. E sem perseguição, agora os campos estavam abertos para a pregação do evangelho. Aqui nós já temos a igreja luterana, okay, que foi fruto da reforma protestante de Martinho Lutero. Aí temos a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja congregacional. E essas igrejas tradicionais formadas, elas começaram a enviar missionários para pregarem o evangelho em terras estrangeiras. Porque a liberdade religiosa já estava em voga, porque a perseguição da igreja romana já estava terminando. Vamos lá. Em 1792 foi o ano oficial do movimento das missões modernas, a pregação de Guilherme Carey, né? Carey motivou a abertura de várias sociedades missionárias. Por exemplo, 1793 foi aberta a primeira sociedade missionária batista. 1796,
a Sociedade Missionária de Londres. 1798, Sociedade Missionária da Holanda. Cerca de 1800, Sociedade Missionária de Berlim, na Alemanha. 1810, Junta Americana de Comissões para Missões Estrangeiras nos Estados Unidos. E também nesse período foi o surgimento das sociedades bíblicas. E nós temos aqui em nossa cidade uma secretaria da Sociedade Bíblica. Você sabe lá o endereço da Sociedade Bíblica aqui em nossa cidade? Você, como cristão evangélico, você tem que saber. Qual é o nome da rua? Rua O de Almeida, tá lá. E, inclusive, se você for no final da sua Bíblia, você vai encontrar isso. Se você não foi ainda, vai lá. Diz assim que a curiosidade matou o gato, né? Pois é, gente, temos que ser um pouco curiosos, né? Se você for no final da Bíblia, você vai ver aí o endereço das secretarias das sociedades bíblicas. E está escrito aí no final da sua Bíblia, Belém, Pará, Rua O de Almeida, Sociedade Bíblica Brasileira. Está aí no final de toda a Bíblia, tá bom? Muito bem, a primeira sociedade bíblica foi em 1804 e 1816, foram organizadas as primeiras sociedades bíblicas, a britânica e a americana. Hoje existem cerca de 145 sociedades bíblicas no mundo. Vejam só, vocês percebem que nesse período, o Evangelho começa a ser pregado, missionários são enviados a todas as nações, vários missionários de toda, por exemplo, presbiterianos, metodistas, batistas, luteranos, vários missionários são enviados na Índia, na África, para pregar o Evangelho. As sociedades bíblicas são abertas, as 3 primeiras aqui. Na verdade, isso é uma comprovação do que está escrito na própria carta. Leia comigo aí. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 8. Vamos lá. Acho que está dando um pouquinho de microfonia, Jorge. Só pode abaixar um pouquinho. Apocalipse 3, versículos 7 a 8. Diz aí, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheça as suas obras. Aí o que Jesus Cristo fala para os cristãos desse período? Eis que tem o posto, o que Jesus colocou diante deles? O que Jesus colocou diante deles, gente? Uma porta aberta. Uma pergunta: o que seria essa porta aberta? Será que é uma porta mesmo, literal, aberta? Não. O que seria essa porta aberta, de acordo com a história aqui? A pregação do Evangelho. Querem ver? Vamos lá. Tem um texto interessante, não é necessário você abrir a Bíblia, mas o texto está projetado aí, né? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, você vai perceber que esse símbolo de porta aberta é o símbolo de pregação do Evangelho. Paulo escreve, ó, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Vocês acham que Paulo está se referindo a quê? A que tipo de porta que se abriu para ele para o trabalho? Que tipo de trabalho Paulo fazia? A pregação do Evangelho. Uma porta grande e oportuna se me abriu, e há muitos adversários. Você percebe que essa história de uma porta aberta, esse linguajar de porta aberta, é a porta aberta para o Evangelho. Nós mesmos cristãos, nós usamos essa terminologia. Por exemplo, quando eu abro a minha casa para abrir a palavra de Deus, normalmente nós usamos, uma porta se abriu, né? Uma porta se abriu para a pregação do Evangelho. Então, quando Jesus Cristo fala para os cristãos desse período: eis que eu abri uma porta diante de ti, eu abro e ninguém fecha. É justamente as missões, a época das missões, os missionários sendo enviados a todo mundo, porque o período de perseguição papal já havia se passado, e agora era a liberdade religiosa. Igreja luterana, igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja batista. As igrejas começando a enviar os seus missionários para pregar o Evangelho em todo o mundo. Uma porta aberta se me abriu. Outro texto de Paulo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Está claro? Está claro que o símbolo de porta aberta é o símbolo para pregar o quê? O Evangelho. Oportunidade, é o linguajar. Porta aberta é uma oportunidade se me abriu, né? Interessante que a própria palavra oportunidade tem a raiz de porta, né? Oportunidade. Vamos avançar então. Vocês querem tirar uma fotinha aí, né? Pode tirar a foto aí? Ok. Muito bem, então essa é a era das missões, tá? O período de Filadélfia é o período das missões. Interessante, qual o significado do nome Filadélfia? Lembram a introdução do contexto que eu falei para vocês? Amor entre os irmãos. É isso mesmo. A pregação do Evangelho. Os missionários batistas, os missionários presbiterianos, metodistas, saindo para pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Os grandes missionários que foram para a Índia, foram para a África nesse período. Ok? Vamos avançar então.
Houve um despertamento também para o estudo das profecias bíblicas nesse período. Com a abertura das Escrituras, muitos começaram a estudar principalmente os livros de Daniel e Apocalipse. E muitas pessoas se destacaram no estudo das profecias. Por exemplo, um dos capítulos mais estudados do livro de Daniel nesse período foi o capítulo 8 de Daniel. Nós já estudamos isso aqui nas nossas classes de Daniel. Esse é um dos versos mais importantes do livro de Daniel, Daniel 8,14. Diz lá, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa foi uma das profecias mais estudadas nesse período. Porque, inclusive, a Igreja Católica compreendia que o santuário era a terra. O santuário era a terra, a tal ponto que Santo Agostinho escreveu um tratado dizendo, o nome do tratado é Cidade de Deus. Já leram isso em história? Cidade de Deus. Por que Cidade de Deus? Porque eles consideravam o Vaticano como sendo a cidade de Deus mesmo. E a terra é o santuário de Deus. Então, quando eles leram no texto, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, eles entenderam que aí estava a segunda vinda de Cristo. O santuário, a terra, a purificação da terra com a segunda vinda, com fogo, ok? Eles entenderam nessa profecia a segunda vinda de Cristo. E aí houve um grande despertamento para a pregação da segunda vinda de Cristo nesse período. Por exemplo, aqui na América do Sul, um pregador que se destacou nesse período pregando sobre a volta de Cristo foi um padre, um sacerdote. O nome dele era Manuel Lacunza. Manuel Lacunza, ele era espanhol, nasceu na Espanha, só que ele vivia aqui nos nossos países hispanos, Peru, Chile, etc. E Lacunza, ele escreveu um livro sobre a segunda vinda de Cristo, tratando sobre as profecias desse tempo. E o nome do livro é, em espanhol, La Segunda Venida de Cristo. La Segunda Venida del Messias. A segunda vinda do Messias. Manuel Lacunza escreveu. Por exemplo, outro sacerdote católico que se destacou bastante, só que ele foi ser missionário na África, foi João Wolff. João Wolff, ele era judeu mesmo, só que ele aceitou Jesus Cristo como Messias. E se tornou padre, sacerdote católico. E ele foi para a África pregar sobre a segunda vinda de Cristo, com base nas profecias de Daniel. E assim muitos missionários saíram para a Índia, nas Américas, para pregar sobre a segunda vinda de Cristo com base nessas profecias. Portanto, foi um grande movimento do advento do século XIX nesse período. Mas um dos oradores, um dos pregadores que mais se destacou foi um homem chamado Guilherme Miller. Ele era da Igreja Batista, Guilherme Miller. Ele começou a pregar essa mensagem da segunda vinda de Cristo já com mais de 60 anos de idade. Ele tinha fazendas de plantações de batatas. E ele deu todo o dinheiro dele e investiu toda a fortuna dele na pregação dessa mensagem da segunda vinda de Cristo. E Miller, ele fez um cálculo, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, que a segunda vinda de Cristo estaria dentro de pouco tempo acontecendo. Miller começou a pregar essa mensagem em torno do ano de 1830, 1831, 32. E Miller percebeu que pela conta profética de 2.300 tardes e manhãs, a data da segunda vinda seria em torno do ano de 1844. Não só Miller chegou nessa conclusão. Outros pregadores, outros oradores também. E na verdade naquele tempo houve uma união de vários pregadores de várias denominações. Da igreja metodista, da igreja congregacional, da igreja episcopal, da igreja cristã, da igreja luterana, da igreja presbiteriana, da igreja batista. Miller mesmo era um pregador batista. E eles se uniram para pregar a mensagem da segunda vinda de Cristo. É por isso que Filadélfia significa o quê? Amor entre irmãos. Amor fraternal. Vamos lá. Vejam só que interessante o que está escrito em Apocalipse 3, versículo 11. Justamente a mensagem para esse período. Vamos lá. Apocalipse 3, verso 11. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você percebe que é justamente nesse período, para essa carta, Jesus manda essa mensagem, ó, venho sem. Era a mensagem que eles estavam pregando nesse tempo, a mensagem do advento, da segunda vinda de Cristo. Miller, quando estudou a profecia, ele estava em torno do ano de 1835. E pelo cálculo profético, a segunda vinda de Cristo seria em 1844. Veio sem demora. Menos de 10 anos, ok? Vamos avançar então. Essa era a mensagem de preparo, né? Conserva o que tens. Aos cristãos de Sardes, Jesus Cristo também dá a mesma mensagem, guarda-o, né? Essa é uma referência à justificação pela fé. Conservar a fé em Jesus Cristo, conservar as suas vestes sagradas, as vestes da justificação pela fé, conservar os olhos em Jesus Cristo.
Portanto, esse é o período que vem aqui, ó. O período de Filadélfia é um período chamado de despertamento missionário. Jesus Cristo abriu uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Vai do ano 1755 até o ano 1844. Ok? Muito bem. Vamos passar para o 7º período. A sua pergunta, se você não percebeu na aula, porque eu percebi. E de propósito eu fiz isso. Qual é a nossa didática aqui com a profecia das 7 igrejas? As 7 igrejas e os 7... Vocês perceberam que eu expliquei a 6ª igreja e não fui para o 6º selo? Vocês estão esperando. Obrigado, Sônia. Estamos esperando. Exatamente. Eu já fui de imediato para a 7ª igreja. Por quê? Vou explicar o porquê. Daqui a pouco. Tá bom? Vamos lá então. Vamos para a 7ª igreja. O último período. O último período. Vejam só. Se é o último período, logo, que período é? O nosso período. Ok? Vamos lá. Nós estamos estudando 7 períodos da igreja cristã, que no livro do Apocalipse é chamado das 7 igrejas, ou então 7 selos. O período de Filadélfia foi o período de despertamento missionário aí, do ano 1755 até o ano 1844. E agora nós vamos entender por que a data 1844, tá bom? Se nós estamos no 7º período, na 7ª igreja chamada Laodiceia, o período chamado Laodiceia, logo é o nosso período. A mensagem é para quem, diretamente falando? Para nós. Então, quando você lê essa carta, coloca o seu nome aí. Coloca o seu nome. Jesus Cristo vai dar uma mensagem agora diretamente para você. Embora as outras cartas também tenham uma aplicação espiritual para nós, só que essa é diretamente para o nosso período. Então vamos ler. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz aí. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pergunta para os meus amiguinhos e alunos: quem é que introduz a carta? Cristo. Estas coisas diz o Amém. Acabou. O Amém. É o último período. O Amém. Qual o significado da palavra Amém? O que significa Amém? Assim seja. Por que eu faço pergunta? Porque tem pessoas que falam Amém e não sabem o que significa Amém, né? Assim, Amém significa assim seja. Você está concordando com aquilo. É por isso que sempre nas nossas orações, aí tem uma pessoa que ora e nós, o que nós falamos? É que nós estamos concordando. Estamos concordando, amém, né? Que assim seja. A pessoa está orando aqui na frente, Senhor Deus, né? Abençoe a nossa reunião. Nesse momento, o que nós falamos? Amém, que assim seja. Que abençoe a nossa reunião mesmo. Eu estou concordando com isso. E tem pessoas que não entendem isso. Eu me lembro. Esse exemplo que ia dar. Eu me lembro de um orador, fazendo um parênteses aqui, na nossa classe, né? De orador que ele estava pregando na igreja. Assim, ele fala: meus irmãos, Satanás está perseguindo a igreja demais. Aí o irmãozinho: amém, que amém o quê, rapaz? Amém, Satanás, amém. Que amém o quê, rapaz? A pessoa às vezes... E outra, às vezes a pessoa está nem atenta com o que está falando. Amém, então está tão acostumada com o negócio do amém que... Eu tenho um amigo, ele estudou teologia comigo. Ele se formou anos depois que eu, nós fomos contemporâneos. E ele tinha um problema, ele tinha esse problema. Tudo ele falava amém. A tal ponto que nós demos um apelido para ele. Qual foi o apelido dele? O Amém. O nome dele era Reinaldo, só que ninguém chamava ele para Reinaldo. O Amém. Porque tudo era amém. E era aqueles améns estridentes, sabe aquela coisa? Amém, aquela coisa assim, um bezerro. Aquela coisa estridente, irritante e assim, desconfortável. Coisa terrível e espantosa. Outra história, graças a Deus, né? Então, era Amém o nome dele. E ele chamava uma atenção. E aquela igreja do MASP, lá, 3 mil assentos. A maior igreja adventista da América do Sul. E quem estava lá numa ponta ouviu o amém estridente do Reinaldo. Lá, amém, aquela coisa. Entendeu? Mas o Reinaldo era gente boa, gente fina. Amém para ele, né? Amém. Amém que ele era assim. Amém. Então, amém significa assim seja. Então quando Jesus Cristo ele se apresenta, o que diz aí é o amém. Jesus está falando, o assim seja. Sou eu que dou a última palavra. Eu dou a palavra final. É isso que Jesus está falando. Sou eu que dou a palavra final. O amém. A testemunha fiel.
Interessante, cada título que Jesus Cristo usa para ele mesmo tem um significado muito interessante. Amém, ou assim seja. Ele que dá a palavra final. Segundo título, eu sou a testemunha fiel. Sabe o que Jesus Cristo está querendo dizer? Eu sou o único que pode dar um testemunho fidedigno a seu respeito, porque eu te conheço. Eu sou o único, eu sou a testemunha fiel. Aí diz aí, o princípio da criação de Deus. Algumas pessoas usam essa terminologia, o princípio da criação de Deus, esse título. Algumas pessoas usam esse título de Jesus tentando dizer que Jesus foi o primeiro ser criado. O princípio da criação de Deus. Está vendo? Jesus não é Deus, que ele foi criado. Vamos lá. O Novo Testamento foi escrito em grego, aí nós temos que analisar a fraseologia, a frase na língua original. A palavra princípio aí significa, a palavra princípio vem de, princípio da criação de Deus, protótokos em grego, essa palavrinha, protótokos. Essa palavra protótokos, ela pode também significar princípio em ordem cronológica, ok? O primeiro número, o primeiro instrumento em ordem cronológica. Mas também ela pode significar o principal. Opa, principal é diferente de primeiro em ordem cronológica. Ok? Principal é diferente de primeiro em ordem cronológica. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Qual é a principal pessoa de uma nação? Assim, falando civilmente falando, o presidente. O presidente é a principal pessoa da nação. Só que ele não foi o primeiro ser da nação a nascer. Perceberam a diferença? Perceberam? Então, o presidente é a principal pessoa da nação. Por isso que tem toda a questão de proteção em torno dele. Que é a principal pessoa, é o presidente. Quando fala assim que Jesus Cristo, ele é o princípio, o termo que nós temos que usar não é o primeiro em ordem cronológica. Sabe por quê? O próprio João que escreveu o Apocalipse, ele escreveu, não é necessário você abrir o texto, mas no Evangelho de João, capítulo 1 em diante, João falou assim, ele é antes de todas as coisas. Sem ele, lembram do texto? Nada do que foi feito se fez. E o próprio apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a versículo 17, Paulo fala assim, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça, ele é, etc. Ele é antes de todas as coisas. Por isso que Jesus Cristo não pode ser o primeiro ser a ser criado, porque ele é o próprio quê? Criador. Ele é o próprio Criador. Então, esse texto não está querendo dizer que Jesus Cristo foi criado. Então, se esse texto não está querendo dizer que Jesus Cristo foi criado, então o que esse texto está querendo dizer? Que Jesus Cristo é o principal. É isso. Ele é o principal da criação. Por que ele é o principal da criação? Porque ele é o próprio Criador. Sem o Criador, não haveria criação. Tá bom? É isso que o texto está querendo dizer. Vamos avançar então. Versículo 15. Olha só que coisa tremenda agora. Eu gostaria que você colocasse o seu nome na carta. Jesus está falando para você. Diz aí, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és um infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos entender então a carta. Primeiro exercício, o contexto, a cidade. Essa era uma cidade real, a cidade de Laodiceia. Ela existiu mesmo. Cada cidadezinha aí que é mencionada é uma cidade real. Cidade de Laodiceia, vamos entender. Ela foi reconstruída no 3º século a.C. por Antíoco III grego, um dos generais gregos. Laodiceia, na verdade, era um nome em homenagem à esposa de Antíoco. Ele reconstruiu essa cidade e homenageou a sua esposa, dando o nome da cidade para o nome da esposa. O nome da esposa dele era Laodice. Era Laodiceia. Ok?
Ele reconstruiu a cidade e deu de presente para a esposa. Era uma cidade muitíssimo rica. Cidade de Laodiceia. Eu até coloquei no superlativo aí, muitíssimo rica. Tá bom? Ocorreu um terremoto no ano 60 depois de Cristo na cidade de Laodiceia. E esse terremoto devastou e destruiu toda a cidade. Como a cidade estava debaixo da supervisão romana, o Império Romano ofereceu ajuda para reconstruí-la. O que os governantes da cidade, o que eles fizeram? Eles rejeitaram a ajuda do Império Romano. Eles tinham tanto dinheiro que eles mesmos reconstruiriam a própria cidade. Okay? Eles rejeitaram a ajuda do próprio Império. O que fazia a cidade próspera? Era o comércio. Vamos lá. Era um centro comercial e econômico bancário também. Lá havia um centro de comércio muito próspero e também era um centro econômico da Ásia, a cidade de Laodiceia. Havia o comércio de lã preta, macia e lustrosa. Vocês já viram aquelas ovelhas de lã escura? Então, eles cuidavam, havia ali o tratamento dessas ovelhas de lã escura e eles comercializavam essa lã. Ok? Vamos avançar. Havia também uma escola muito famosa de medicina em Laodiceia, onde essa escola de medicina ela se especializou em oftalmologia. A especialidade aí de Laodiceia era a oftalmologia. E ali eles fabricavam os colírios. Tá bom? E aí eles vendiam os colírios também. Eles eram muito espertos nessa questão comercial, os laodicenses, né? Era uma cidade idólatra, assim como todas as cidades da Ásia, tá bom? Eles adoravam a Zeus e a Eusculápio. Eusculápio era o deus serpente. Ele é o deus Sóter. Eu expliquei isso aqui quando nós estudamos a cidade de Tiatira. O deus Eusculápio era o deus serpente. É por isso qual que é o símbolo da medicina? Não é uma serpente, né? O símbolo da medicina é uma serpente. Então, muito bem, lá havia uma escola muito forte de medicina, no qual eles se especializaram em oftalmologia, por isso que eles produziam muito colírio. Muito bem, essa era a cidade. Essas são as características econômicas e estruturais da cidade. Vamos avançar. Características naturais da cidade. Olha que interessante. O solo era frágil, por isso a questão do terremoto, ok? Havia muitos terremotos ali, havia muitos terremotos. A água potável escassa. As fontes eram nas colinas e quando chegavam na cidade, a água chegava morna. Então, por exemplo, havia uma nascente nas montanhas. Nas montanhas a água estava gelada. Na medida que a água ia descendo, haviam rios passavam pelo meio da cidade e essas águas estavam mornas quando passavam na cidade. Tá bom? Vamos avançar. Eu não sei se vocês perceberam. Primeiro nós lemos a carta. Aí depois nós estamos analisando o contexto da cidade. Vocês percebem que Jesus Cristo enviou uma mensagem para aquela congregação de acordo com as características da cidade? Ou vocês não perceberam? Jesus fala assim, vocês são mornos, as águas mornas. Vocês se dizem ricos e abastados, a cidade riquíssima. Percebem? Eis que eu aconselho que vocês se vistam de lã branca. Eles lá com lã, percebem? Que Jesus Cristo, ele manda a mensagem de acordo com as características da cidade. Por que ele faz isso? Justamente para que os habitantes da cidade entendessem a mensagem. Vocês se lembram que uma das características pedagógicas e didáticas de Jesus era usar o quê? Parábolas. Lembra? Que o mestre Jesus, o que ele mais usava, o que era? Parábolas. É o que Jesus está fazendo nas 7 igrejas. Tá bom? Vamos avançar então. A igreja. Vamos agora analisar a congregaçãozinha ali. A igreja de Laodiceia, havia uma congregação lá em Laodiceia. Ela é mencionada entre as de Colossos e de Herápolis. Outras congregações também existiam. Querem ver? Vamos lá. A carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo escreve aqui. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Você percebe que Paulo está escrevendo aos Colossenses, e na carta aos Colossenses ele fala, uma congregação em Herápolis e outra congregação em Laodiceia. Tá bom? Outra carta. Olha que interessante isso aqui. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma epístola, uma carta aos Laodicenses. Querem ver? Vamos lá. Veja esse texto. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Uma pergunta para os meus alunos super atentos. Paulo está escrevendo para quem aqui? Meus alunos super atentos? Para os Colossenses.
Paulo está escrevendo aos Colossenses. Só que ao ele escrever aos Colossenses, ele fala assim, ó. E uma vez lida esta epístola, que epístola? A epístola aos Colossenses. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos... Muito bem. A igrejinha de Colossos receberia a carta de Paulo. Aí o bispo de Colossos iria ler a carta aos Colossenses. Tô lendo. Agora é o seguinte, vamos fazer uma cópia. A original a gente deixa aqui, e a cópia a gente manda para que igrejinha, segundo Paulo? De Laodiceia. É isso que o Paulo está falando. Só que, Paulo não termina aí, ele fala assim, ó. E a dos de Laodiceia, leite igualmente perante vós. O que Paulo está dizendo? Que ele mandou uma carta para os Colossenses, e mandou uma carta também para quem? Para os Laodicenses. A pergunta é, cadê essa carta? Cadê a carta? Epístola de Paulo aos Laodicenses. Cadê essa carta? Se perdeu. Ela se perdeu a carta. O fato, olha outra coisa que nós vamos aprender aqui. O fato de que essa epístola aos Laodicenses, que Paulo escreveu, não está na Bíblia. Porque essa epístola não está na Bíblia. Ou você já encontrou essa epístola de Paulo aos Laodicenses? Está na Bíblia isso? Não tem. Só que Paulo escreveu uma epístola aos Laodicenses. Ele aqui está falando. O fato dessa epístola não estar na Bíblia, significa que essa epístola não foi inspirada? Muito pelo contrário. O mesmo Paulo que escreveu aos Colossenses é o mesmo Paulo que escreveu a quem? Aos Laodicenses. O mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever aos Colossenses, o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever aos Laodicenses. O fato da epístola de aos Laodicenses não estar na Bíblia não significa que essa epístola não foi inspirada. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que na Bíblia nós temos 66 livros, mas isso não significa que os profetas não escreveram outros livros. Eles escreveram muitos livros, muitos. A pergunta que você faz é a seguinte, pastor, e por que não está na Bíblia? Não sei. Não sei. O Espírito Santo, segundo ele, não quis colocar essa carta aí. Agora, por que ele não quis colocar? Não sei. A gente vai perguntar para ele lá, quando a gente chegar lá. Né? Tá bom? Vamos avançar então. Eu vou dar outro exemplo para você. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar assim no Antigo Testamento. Você já leu esse texto, quer ver? Porventura, isso não está escrito nos livros da história dos reis tal. Já leram isso? Porventura, isso não está escrito nos livros dos profetas tal. Por exemplo, o Antigo Testamento fala assim, ó. Porventura, isso não está escrito nos livros do profeta Ido. Profeta Ido. Cadê o livro do profeta Ido? Eu conheço o livro do profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Oséias, Obadias. Mas o profeta Ido, mas era um profeta de Deus, ele escreveu um livro. E foi inspirado também. A pergunta, cadê o livro do profeta Ido? Não sei. Por que ele não está na Bíblia? Também não sei. Por que o Espírito Santo não colocou o livro lá? Também não sei. A questão é, o que está na Bíblia, o Espírito Santo colocou, é que é o suficiente para a nossa salvação. Lembra lá, tem um texto em Deuteronômio capítulo 28 que diz assim, as coisas reveladas são para nós, as coisas encobertas, né, etc. Não é para a gente pesquisar as coisas encobertas. Mas aquilo que foi revelado é para nós e os nossos filhos. E ponto final. Okay? Vamos avançar então. O período. Vamos lá. Aqui já estamos terminando essa parte, viu? Nós estamos terminando a aula. Tá bom? Vamos lá. Essa parte estamos terminando. Já estamos aqui quase na metade. O período. 1844 até o fim. Por que 1844? Essa é a pergunta. Por quê? Aqueles que passaram pelo estudo do livro de Daniel sabem que exatamente nesse período começa no céu uma profecia, um evento muito importante dentro da escatologia, dos acontecimentos dos últimos dias. De acordo com Daniel capítulo 7, de acordo com Daniel capítulo 8, nesse período, 1844, começa, o que começa lá em cima, no santuário celestial? O julgamento, o juízo. Começa o julgamento. A profecia de Daniel 8,14 diz, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Já explicamos isso aqui várias vezes. Na verdade, essa profecia termina nesse ano, em 1844. E a purificação do santuário celestial é o processo de julgamento. O santuário do céu entrou em processo de juízo. Começou um julgamento no céu.
É o que Jesus Cristo está fazendo nesse momento lá. Além de interceder pela raça humana, Jesus oficializa em nosso lugar. Ele nos representa no julgamento. Quando o seu nome for passado no juízo de Deus, e se você acreditou em Jesus Cristo, e se você confessou Jesus Cristo, se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, quem é que vai lhe defender no julgamento? Cristo! É por isso que João escreve em 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, eu quero que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos quem lá no céu? Um quê? Quem é que nós temos lá? Um advogado. Eu faço uma pergunta. Por que Jesus Cristo recebe o título de advogado? À toa? É porque ele oficializa, ele trabalha, melhor dizendo, ele ministra no santuário de Deus como um advogado. Ele nos defende, ele nos defende. É por isso que Paulo, ele escreve lá assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por exemplo, lá no céu, nesse momento, Jesus Cristo está oficializando, não? Ele não está apenas intercedendo por nós, mas ele defende o nome que está sendo julgado. E nós bem sabemos que esse julgamento não é por atacado, é um por um. Segundo o livro do Apocalipse, um por um. Não sabemos qual é o nome que está sendo passado lá em cima. Não sabemos. O meu não é e o seu não é ainda. Sabe por quê? Sabe por que não é o julgamento dos vivos ainda? É o seguinte. Não tem como Deus baixar uma sentença e eu continuar vivo. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que meu julgamento termina hoje lá. Ok, terminou? O pastor Exinaldo Ubira, né? Exinaldo Birajara Pereira, ele decretou, sentença aqui, salvo, está salvo. Aí tá, amém, isso mesmo. Amém ou não amém, irmãos? Amém, beleza? Amém. E aí Deus sentenciou, está salvo. Ok. Aí eu continuo vivo amanhã, beleza? Eu estou vivo, amém? Eu continuo vivo. A pergunta é a seguinte: eu vou continuar vivo amanhã na segunda-feira. E se eu cometer algum pecado amanhã? Estou na roça, bicho. Porque, aqui, ele sentenciou que eu já estou, mas eu vou continuar com a natureza pecaminosa. Obrigado, Fernando. Vou continuar com a natureza pecaminosa. Por isso que o julgamento não começa pelos vivos. O julgamento começa por quem? Por aqueles que já morreram. Os cristãos que já morreram. Desde Abel, o primeiro justo que morreu. Aí vem. Aí nós não sabemos em que período está da história humana o julgamento. Porque é um por um. Imaginem, todos os cristãos que já passaram por esse mundo, todos aqueles que confessaram a Jesus Cristo, mesmo antes de Cristo, desde Abel, o primeiro justo, aí vem Abel, Adão, aí vem Sete, toda a geração de justos. Em todos esses cerca de 6 mil anos, um por um, em todas as eras, é o julgamento. Okay? Que começou em 1844. Então, nesse momento, algum nome está passando. E aí Jesus Cristo está intercedendo e advogando a causa. É o seguinte, algum nome pode ser condenado? Pode, com certeza. Qual é o nome que vai ser condenado? Aquele nome que não confessou a Cristo. O cristão que morreu em pecado, que não confessou os seus pecados. Se algum pecado oculto. É por isso que no céu nós teremos muitas surpresas, né? Na verdade, teremos 3 surpresas no céu. Sabe quais são elas? Primeira surpresa, eu mesmo cheguei lá. Rapaz, que coisa. Eu cheguei aqui, foi demais um negócio desse. Deus me ama bastante. Rapaz, é eu mesmo. Euzinho, eu cheguei aqui. Amém. Amém ou não amém, Deus? Amém. É Deus, amém. Chegou aí. Beleza. Segunda surpresa. Sabe que segunda surpresa? A pessoa que eu pensava que estaria lá, não está. Você está andando no céu no ano 555 da eternidade. E você ainda não encontrou o Exinaldo Birajara Pereira. Mas o pastor Exinaldo estava lá todo domingo, lá explicando a pouco. Por que ele não está aqui, rapaz? É coisas que nem Teresa sabe. Às vezes a gente pensa que ninguém está vendo. Há alguém que vê todas as coisas. Por isso que ele espera que você confesse todos
Todos os pecados. E confie nele. Porque ele tem perdão para quantos pecados? Todos. Todos. Ok? Por isso que nós sempre temos que estar preparados. Porque a morte não avisa quando chega. Sempre temos que estar preparados. E a pergunta que paira no ar é: se hoje fosse a sua última noite na terra, como que você descansaria hoje? Essa é a pergunta. Se hoje fosse a sua última noite, como que você descansaria? Você estaria em paz com Deus? Tudo tranquilo? Aí a pergunta fica para você responder, ok? Muito bem, amigos. Vamos lá, né? Então, olha só que interessante. A partir de 1844, começa o processo do juízo, do julgamento. Você sabe qual é o significado de Laodiceia? Porque Laodiceia tem um significado, lembra? Que é o nome de Laodice, né? Laodiceia. Laodiceia significa, sabe o quê? O povo do juízo. É isso que significa. O povo do julgamento. É o povo que está passando pelo período do julgamento. É por isso que vem aquela mensagem do Apocalipse 14, né? Versículos 6 e 7. Temer a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Você percebe que o termo está no presente, o verbo está no presente. É chegada. O juízo já começou, não é que chegará. Muitas pessoas pensam que o juízo vai chegar somente por ocasião da segunda vinda de Cristo. Não. O juízo já o quê? Já começou. Tá bom? Priscila tem uma pergunta, Priscila? Uhum. Boa pergunta. Ótima pergunta. Você fez uma pergunta. Por exemplo, algumas pessoas ainda estarão vivas quando Jesus voltar. Que são os salvos. Os salvos. Salvos estarão vivos. Quando será o julgamento deles? Tá. Eu tenho a resposta. Só que se eu falar a resposta, eu vou revelar coisas aí que a gente vai dar alguns capítulos. Mas eu vou falar alguns capítulos posteriores. Seguinte. Vai ser num período muito curto entre o fechamento da porta da graça, entre a imposição da marca da besta, que vamos estudar daqui uns 3, 4 domingos, e o fechamento da porta da graça. É nesse período aqui. Que é um período que a Bíblia chama de selamento. Aqueles que estão sendo selados, é sinal que eles já estão o quê? Nada vai derrubá-los. Eles vão passar pelo período da grande tribulação e absolutamente nada vão derrubá-los. Aí vai se cumprir o Salmo 91. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás o quê? Atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então eles vão ser selados. O selamento significa que o caso foi decidido, eles estão salvos. Tá bom? Vamos avançar aqui. A mensagem. Vamos lá. Versículo 15 a 16. Apocalipse 3, versos 15 a 16. Ok? Apocalipse 3, versos 15 a 16. Oi? A terceira surpresa? Faltou, né? Então tá bom. A primeira sou eu. Não, eu não. A primeira sou eu chegar. Você chega lá. A segunda aquelas pessoas que eu pensava que estariam lá não vão estar. E a terceira é aquelas pessoas que eu pensava que não estariam lá. Pô, camarada, o cara tá aqui, rapaz, não vocês. Camarada mentiroso, desgraçado desse, né? Cara, fez o que fez lá no bairro, na vila, na rua lá. O cara aparece aqui no céu, rapaz. Peraí, Jesus Cristo, esse negócio tá muito certo, não. Sim, apareceu lá. Ele apareceu. Aí porque ele apareceu, você vai saber nos últimos capítulos aqui do nosso filme. Tá bom? Depois. Quando a gente estudar Apocalipse capítulo 20. Tá bom? Por que esse camarada vai aparecer lá? Vamos lá então, gente. Muito bem, vamos ler o texto, melhor dizendo, versos 15 e 16, né? Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Vocês se lembram das águas lá? Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vejam só. Os cristãos desse período, que período, gente? Desse período nosso, são cristãos mornos. São mornos. O que é um cristão morno? Primeiro, vamos identificar um cristão frio. O que é um cristão frio? Totalmente indiferente com Deus, com a Bíblia. Ele está longe de Deus, é o frio. O que é um cristão quente? É o amém. É o amém, entendeu? Esse é o cristão quente. É o amém ou não amém? Esse é o camarada que está na igreja e jejua e ora e prega, e o cara é elétrico, e você cumprimenta ele é o cara, é o quente. Esse tem poder de Deus na vida. O que é o cristão morno? Está lá, mas na verdade não está lá. Ele está aqui, mas ele não está aqui. Esse é o cara. Ele participa,
Mas o coração dele está lá fora. Ele não diz amém, mas não diz graças a Deus também. Então, amém ou não amém? Esse cara. É um amém ou não amém? Ele está aqui, mas não está aqui. Ele professa o nome de cristão, mas não lê a Bíblia, não ora. É o morno. Esse é o perigo. Esse aí é o perigoso. Sabe por que é o perigoso? Porque não tem meio termo. Só tem dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. E esse aí que preocupa Jesus Cristo. Porque o próprio Cristo fala assim, quem dera você já tomasse uma decisão. Quem dera fosse frio ou quente. Quem dera, Jesus Cristo fala. Quem dera. Porque não tem três caminhos, tem dois caminhos. Sabe por que o do Jesus? Som? Vamos lá. Eu falo tanto que nem as baterias do microfone suportam, né? Vamos lá então. Ok, amigos? Vejam só. Onde eu parei mesmo? É o quente ou frio, ok. É o morno. O camarada é morno. Ok. O porquê do desespero de Jesus diante da situação do camarada? Que ele é morno. Por quê? Sabe o porquê? Vamos lá. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Veja só no versículo 17. Jesus vai diagnosticar a doença desse camarada. Porque essa pessoa está doente, espiritualmente falando. E qual é a doença em si? Jesus vai diagnosticar. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você percebe que Jesus não está poupando palavras? Ele não poupa palavras. Sabe por quê? Imagine essa igreja, que somos nós, no leito do CTI. É isso mesmo, a situação é o CTI. Está morrendo você. E você sabe aquele barulho que esse barulho já está bem. Está morrendo. Aí Jesus Cristo é o médico. E nós somos o do enfermo. Aí Jesus Cristo está do lado do enfermo, com o médico. Acorda, desgraçado. Acorda. Ele não poupa palavras. Levanta daí, miserável. Ele chama de miserável. Tu és um miserável, um desgraçado. Acorda, praga. Vamos logo. É isso que ele fala. Ele não poupa palavras, porque o cara está morrendo. Levanta! Acorda logo. Está morrendo. E o pior, a pessoa que está morrendo, para ela não está o quê? Porque nem sabe que tu és. Sabe qual que é o nosso problema? A gente pensa que as coisas estão bem. Não tem nada bem não, gente. A gente pensa que está bem. Não, eu só leio um texto aqui da Bíblia, tá bom? Faço uma pergunta. Hoje, exatamente hoje domingo, quanto tempo você separou, dedicou para a oração? Agora eu faço outra pergunta. Você acha que esse tempo que você dedicou para a oração, você acha que por causa desse tempo você está bem? Você está bem? Quanto tempo você dedicou para estudar a Bíblia? As Escrituras. Estudar mesmo as Escrituras. Você acha que de acordo com esse seu tempo que você dedicou hoje, você está bem? Está bem. E a gente pensa que está tudo bem. Mas não está nada bem. Nem sabes que tu és um miserável, Jesus fala. Infeliz, olha a palavra. Tu és um infeliz, miserável, cego e nu. Você não está vendo a sua situação. Dessas 4 palavras que Jesus usa, tem uma que é muito importante. Ele fala, tu és um infeliz. Infeliz é a pessoa que não tem felicidade. E aí que está a questão. Qual é o conceito de felicidade da Bíblia? Qual é o conceito de alegria da Bíblia? É a salvação. Está escrito em Salmos capítulo 51, versículo 10, né? Diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação. Você sabe qual que é o problema do povo de Laodiceia? Sabe qual é o nosso problema? Não compreendeu ainda a mensagem da salvação. Não compreendeu. E você sabe como nós não compreendemos a mensagem da salvação? É simples. Tem muita gente no nosso meio que acredita que Deus não perdoou ela. Vive com a mesma consciência. Deus não perdoou. Fica se lembrando dos pecados passados. Não entende a graça de Deus. Não entende a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Não vive a alegria do quê? Da salvação. Gente, é aí que está a questão. Jesus, se tem a maior verdade da Bíblia, é que Jesus, ele nos o quê? Salvou. Jesus te salvou, gente.
Você está livre de Satanás, pra você ter uma ideia. Você sabe o que é isso? Está livre. O diabo não tem poder sobre você, porque Jesus te salvou. Essa é a maior verdade. Isso aí devia fazer com que nós pulássemos de alegria. Pulássemos. E aí a gente está meio lento, assim, meio morto. Cumprimenta o irmão com a cara fechada. Não sorri, gente. Não sorri. É certo, tem pessoas que são mais compenetradas, né? Tem pessoas que são mais assim, mais compenetradas. Mas você não tem alegria. Alegria. Alguém não fala com a gente na igreja, a gente desanima na fé. Desanima, quer sair da igreja, quer desanimar. Eu faço uma pergunta: Jesus tem alguma culpa nisso? Nós teríamos que viver a alegria da salvação. Jesus me salvou. Quando o grupo está cantando aqui, o que nós deveríamos fazer também? Cantar! Temos que cantar com eles, é isso mesmo, Mário. Glória a Deus, é palmas. Não é palmas para o Mário, é palmas para quem, Mário? Para Jesus, é palmas para Deus, glória a Deus mesmo. Jesus nos salvou. Temos que ser alegres. O problema dos laodicenses é que eles são infelizes. É porque eles não entenderam ainda a mensagem da salvação. Sabe por quê? Quando a gente entende que Jesus nos perdoou, meu amigo. Quando você entender, quando eu entender que Jesus nos salvou na cruz do Calvário, e eu estou salvo, perdoado, e se Jesus voltasse agora, eu estaria salvo. Quando eu entender isso, meu amigo, Jesus volta amanhã. Porque eu vou fazer, aí o que eu vou querer fazer? Eu quero fazer com que outras pessoas que não conheçam essa mensagem, o quê? Conheçam. Ó, Jesus me salvou e te salvou também. Entende o problema e a doença? A nossa doença é essa. Vamos prosseguir a leitura aqui? Vamos lá que a gente tem que terminar, né? O povo está vivendo uma letargia espiritual, né? Estou rico e abastado. Aqui praticamente eu já falei tudo aqui, né? Problema de Laodiceia. A ausência da justificação pela fé. E aí a solução. Eu acho que se a carta terminasse assim, seria triste, né? Aí Jesus, como médico ali do lado do paciente no CTI, ele dá uma solução no versículo 18. Vamos lá. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus Cristo, na receita, ele coloca 3 remédios aí para você comprar na farmácia espiritual, na drogaria de Cristo, ok? Tem 3 remédios. Primeiro remédio, aconselho-te, interessante, Jesus, ele escolheu as palavras principais aqui na carta. Aconselho-te, gente. Jesus força. Ele força aqui. O que ele dá para nós? Um conselho. Olha. E aí vem o texto de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Aconselho-te. Eu vou te dar um conselho. Jesus falando. Que você compre de mim. Aqui, ó, cada palavrinha tem um sermão aqui. Cada palavra, cada expressão é uma mensagem, é um sermão. Aconselho-te que compres de mim. Faça uma pergunta. A justificação pela fé, a salvação, ela é de graça ou ela é comprada? Responde uma só. Olha lá. De graça ou comprada? Não tenho dúvidas. É de graça. A salvação é de graça, tá bom? Se a salvação é de graça, por que Jesus fala assim? Por que Jesus fala assim, ó? Que compres de mim? Não é de graça? Como é que eu tenho que comprar? E aí? Vamos lá. Você sabe como é que é isso aí? Seguinte. Na verdade, eu não tenho condições de comprar. Eu não tenho. Porque a salvação é muito cara, na verdade. Ela é de graça, que foi oferecida de graça. Mas, na verdade, ela custou um preço muito alto. De que maneira eu compro, em aspas, a salvação? Só tem uma maneira. Entregando a minha vida nas mãos dele. É essa maneira. Essa maneira. Senhor Jesus Cristo está aqui, ó. Essa é a maneira de comprar a salvação. Aconselho-te que de mim compres, aí vem 3 remédios. Primeiro remédio aí que Jesus fala, vestiduras brancas para te vestires. Lembra lá que a produção em Laodiceia era a vestimenta de lã preta. Você percebe que ele está fazendo aí a contradição, ok? Vestiduras brancas para te vestires. Qual o símbolo de vestiduras brancas? Estudamos isso na aula passada. Qual o símbolo? A justificação pela fé. Você precisa da salvação, é isso que ele está falando. Segundo medicamento. Onde estamos aí? Não, desculpa, o primeiro é o ouro, né? Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O ouro é a fé.
Lembra lá de Paulo? Pedro escreve isso, né? A vossa fé é mais apurada do que ouro. A fé é mais apurada, a fé é comparada ao ouro. Na verdade, os laodicenses, eles não têm fé. Não é questão que eles não creem em Deus, eles não têm a justificação pela... É a fé que leva à justificação, eles não têm. Eles não creem em Cristo como seu Salvador, eles não têm essa compreensão. Nós precisamos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Precisamos entender isso. E entendendo isso, nós temos o segundo remédio, que é a vestidura branca. Aí temos o terceiro remédio, colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. O colírio é a unção do Espírito Santo. Ok? O símbolo do colírio, para ungires os olhos. Vocês se lembram que os profetas do Antigo Testamento, quando eles iam escolher um rei ou um sacerdote, qual era a cerimônia que eles faziam sobre o rei e o sacerdote? Eles ungiam. E a unção com óleo era o símbolo do Espírito Santo. Tá? Então os três remédios para os nossos problemas espirituais. Primeiro, a fé em Cristo. Segundo, a sua graça, a sua justiça. Terceiro, como consequência, a presença do Espírito Santo. Esses são os três remédios. Muito bem, vamos terminar aqui. Versículo 19. Você achou essa carta muito dura? Muito dura? Eu achei. Tu és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Jesus não poupa palavras. E por que ele fala isso? Olha o verso 19. Eu repreendo. E o que, gente? E disciplino. A quantos eu? Ele faz isso porque ele ama. Não é coisa de um pai disciplinando um filho. Quando o pai disciplina o filho, não é porque o pai não ama o filho. É que ele percebe que o filho está indo para o precipício. E a única maneira de acordar o menino complicado é dando um tabeque no menino. Mas é desejo do pai fazer isso? Não. Mas é a única maneira de acordar o menino complicado. Jesus Cristo está dando uns tabeques em nós. É isso que ele está fazendo. Agora vem o verso mais importante que eu guardei para o final da carta. Sabe qual que é o verso mais importante? É o 20. O versículo 20, a gente vai entender o desespero de Jesus Cristo nessa carta. Por que ele está assim desesperado? Sabe por quê? O que diz o verso 20? Esse sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nos tempos do Oriente Médio, acho que até hoje lá, é o seguinte, as casas não têm quintais, aí as casas são abertas para a rua e as portas ficam fechadas, até mesmo durante o dia. Quando você ao você chegar na frente de uma casa e você desejar chamar alguém, você nunca podia bater na porta. Você não podia fazer isso. Não podia bater na porta. Você tinha que chamar a pessoa do lado de fora. Por exemplo, eu vou na casa da Lúcia e do Amadeu. Vamos imaginar que já estamos lá no Oriente Médio, tá ok? Vocês estão do lado de dentro, com a porta fechada. Aí eu chegava na frente da casa, na rua, eu não podia chegar lá e bater. Ô Amadeu! Aí eu chamava até você ir, ô Amadeu! Aí você abria a porta e vinha. É isso que acontecia. A única vez que eu podia bater na porta era quando eu trazia alguma mensagem de catástrofe. Alguém morreu da família. Você sabe quando você está dormindo e toca o telefone na madrugada? O que você pensa? Telefone na madrugada. Era a mesma coisa. Então, por exemplo, se a família estava do lado de dentro com a porta fechada e alguém chegava aí, gente, desgraça na família. Uma pergunta. Jesus Cristo, nesse versículo, o que ele está fazendo aí? Eis que estou lá e ele diz, ele fala, quem ouvir a minha voz. Você percebe que ele não está só batendo, ele está o quê? Chamando. Essa porta, que porta é essa porta aí? A porta do coração. Sabe o que Jesus está falando? Meu filho, por favor, meu filho, me deixe entrar, meu filho, por favor. O seu caso é de vida ou morte, meu filho. Se decida. Você não pode ficar no meio do muro, em cima do muro. Você não pode estar um pé lá dentro e um pé lá fora. Se decida. Você sabe por que Jesus está falando tão desesperadamente? Porque esse é que período é? O último período. Ele está falando assim, eu estou voltando e estou às portas de voltar. Você está no meio do muro, você está com um pé lá dentro e um pé lá fora. Você toma os estudos bíblicos, mas não se decide. Você vem no Encontro Vida, já está meses, anos frequentando aqui, mas não toma decisão. Se decida, meu filho. Ele esmurra a porta e grita desesperadamente, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Tome a decisão. É o período de Laodiceia. Muito bem. Terminamos aqui as 7 igrejas. Vamos para os selos, né? Aqui praticamente tudo que eu já expliquei está aqui. Tá bom?
Ouro refinado no fogo. Ok, tá aí, ó. Laodiceia, letargia espiritual. Período de letargia espiritual. 1844, que começa o período do juízo, até a segunda vinda de Cristo, tá bom? Muito bem. Agora vai. Eita, vai lá. Isso aqui vai ser rapidinho. Por que eu coloquei o sexto selo aqui agora? Vamos lá. Muito bem, nós estudamos dois períodos. Vai do ano 1755, 1517 a 1750. Não. 1755 a 1844. 1844 até a segunda vinda de Cristo. Filadélfia e Laodiceia. Vamos ao sexto selo então. Agora, gente, se preparem. Deixei para o final, tá bom? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E aí, tá interessante a aula ou tá? Eu termino aqui mesmo? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Ok, amiguinhos? Vamos lá. Primeiro vamos ler, depois vamos para as considerações. Apocalipse 6, versos 12 a 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vamos lá então. Muito bem. Período do sexto selo. O período do sexto selo começa no ano 1755, junto com o período de Filadélfia. Vocês se lembram que o quinto selo ele é correspondente à quinta igreja. Logo, a sexta igreja vai ser correspondente ao sexto selo. Ok? E a sexta igreja é o período de Filadélfia que nós estamos agora há pouco. Logo, o sexto selo também começa nesse período. 1755. Primeiro, por que nós sabemos que o sexto selo começa nesse período? Não somente por causa da sequência, mas por causa dos eventos que são narrados nesse selo. Os eventos, tá vendo? Vamos lá. O sexto selo nós temos aí 5 eventos. 5 eventos do sexto selo. Primeiro evento, grande terremoto. Segundo, escurecimento do sol. Terceiro, lua como sangue. Quarto, queda das estrelas. E quinto, a volta de Jesus. É chegado o grande dia da ira deles. E quem é que pode aguentar? Nós temos 5 eventos dentro do sexto selo. Gente, aqui nós já matamos a charada. Aqui eu já vou responder para vocês por que eu usei 2 períodos, Filadélfia e Laodiceia. Ó, se o sexto selo começa no período de Filadélfia e o último evento é a volta de Cristo, logo o sexto selo ele cobre quantos períodos das 7 igrejas? 2 períodos, porque é o Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia começa em 1844 e vai até quando? A volta de Cristo. O último evento narrado do sexto selo é a volta de Jesus. Então, o sexto selo compreende os 2 últimos períodos das igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Então, se alguém fizer uma pergunta para você assim, meu amigo, em que período dos 7 selos nós estamos vivendo? Qual que é a resposta que você vai dar? No sexto. Aí se alguém perguntar assim, em que período das 7 igrejas nós estamos vivendo? Qual a resposta que vai dar? No sétimo. Ok? Tá bom? Vamos lá então. Ok. O grande terremoto. Quando aconteceu esse grande terremoto? Esse terremoto aqui, terremoto, escurecimento do sol, lua vermelha como sangue, queda de estrelas e a segunda vinda de Cristo. 5 períodos do sexto selo. Vamos lá ao grande terremoto, é o primeiro sinal. Logo depois ali de 1755, até hoje, não se conheceu maior terremoto na história do planeta do que esse que eu vou mostrar para vocês. É assim que a sismologia, lembra? É o estudo que estuda terremotos, né? Os terremotos, né? Sismologia, se não me engano. O estudo que... A ciência que estuda os tremores, etc., os sismólogos. Eles detectaram que o maior terremoto de todos os tempos, de toda a história, foi o terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755. O grande terremoto de Lisboa, em Portugal. O maior terremoto registrado na história. Terrível esse terremoto. Até hoje, debaixo da cidade de Lisboa estão ali os escombros do terremoto de Lisboa, que sobrou. Por que esse terremoto foi terrível, grande? Vamos lá, era feriado, dia de Todos os Santos. As pessoas estavam nas igrejas, as igrejas estavam superlotadas, ok? Um terremoto seguido de incêndio e tsunamis.
Ele alcançou um raio, gente, de 10 milhões de quilômetros quadrados, alcançando Europa, África e Américas. De que maneira ele conseguiu alcançar as Américas? Através dos tsunamis e dos maremotos. Pra você ter uma ideia, o raio de alcance desse terremoto de Lisboa. Cerca de 90 mil pessoas morreram somente nesse dia. E os dias seguintes foram seguidos de incêndios, etc. e outras mortes. Okay? O grande terremoto de Lisboa. Interessante, né? Os acontecimentos do sexto selo têm uma sequência. Escurecimento do Sol. O próximo acontecimento... Não. Grande terremoto. O próximo acontecimento seria qual? Escurecimento do Sol, a Lua como sangue e a queda de estrelas. Tem uma sequência. 1º de novembro de 1755 foi o grande terremoto. Vejam aqui que não é coincidência, é profecia. Olha lá. Versículo 12 fala, o Sol se escureceria. 25 anos depois, 19 de maio de 1780, a astronomia até hoje nunca registrou nenhum escurecimento do Sol como esse. Primeiro, não era dia de eclipse. Isso que perturba os astrônomos, porque não era dia de eclipse. E de uma vez para outra, o Sol se escureceu. Em determinada região da Europa e das Américas, o dia ficou escuro. E até hoje é considerado na astronomia como dia escuro. É lógico, eu coloquei aqui uma imagem de um eclipse, porque na verdade nós não temos a imagem do que aconteceu no dia, né? Mas na verdade não foi um eclipse. E isso que perturba os astrônomos. Que na verdade foi assim, começou de manhã, o pessoal saiu para trabalhar, os camponeses, e quando foi mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã, o dia começou a... Você sabe quando começa a escurecer com uma tempestade? Começou a escurecer, e escureceu o dia. Escureceu, e foi o dia inteiro, e emendou com a noite. Foi registrado o dia escuro da astronomia. Interessante que esse dia escuro acontece 25 anos depois do grande terremoto, obedecendo à sequência da profecia. Grande terremoto, escurecimento do Sol. Qual que é o terceiro, olha lá, conhecido na história como o dia escuro. Qual que é o terceiro evento aí? Grande terremoto, escurecimento do Sol, aqui que vem agora o terceiro. A Lua toda como sangue. Muito bem. A Lua toda como sangue. É lógico, gente, você percebe que isso é simbólico. O próprio João pós, a Lua toda, aí ele usa uma palavrinha, como? Não que a Lua vai virar sangue. Como sangue? Porque não é que a Lua virar sangue. Seria ilógico a Lua virar sangue. A Lua toda como sangue. Interessante. No mesmo dia, 19 de maio de 1780, que o dia ficou escuro, na noite, as nuvens se dissiparam e a Lua se apresentou avermelhada como sangue. Isso a astronomia registra. No mesmo dia, no dia do escurecimento. As baterias, então, ó. Na noite do dia 19 de maio, a Lua se apresentou avermelhada como sangue. Isso também, até hoje, implica os astrônomos, ok? Após a escuridão do dia 19 de maio, a Lua apareceu à noite, misteriosamente avermelhada. Muito bem. Grande terremoto, escurecimento do Sol, Lua vermelha como sangue. Agora, vejam aqui para mim. Olhem aqui que interessante. Estamos em 1780. Vocês se lembram lá do período de Filadélfia, dos missionários que saíram pregando o Evangelho e estudando as profecias? Imaginem eles estudando as profecias que falam do tempo do fim e vendo esses sinais astronômicos acontecendo. Isso só fortaleceu neles que Jesus Cristo realmente estava o quê? Estaria próximo. É por isso que aquele texto de Apocalipse 3, versículo 11, no período de Filadélfia, venho sem demora. Isso só fortaleceu neles, na verdade, o senso da volta de Cristo. Okay? Vamos avançar aqui. Grande terremoto, escurecimento do Sol, Lua vermelha como sangue. Quarto sinal seria a queda de estrelas. Interessante que João ele fala assim, e as estrelas caíram para a terra como a figueira sacudida por vento forte. Você pega a figueira e sacode, e os figos caem pela terra. Interessante isso. Daqui a pouco eu vou dizer por que é interessante. A queda de estrelas. A maior queda de meteoritos registrada pela astronomia foi 13 de novembro de 1833. Até hoje a astronomia não conheceu um dia como esse. A maior queda de meteoritos registrada pela astronomia. Olha lá. Eu estou repetindo o que está escrito aí, né? Essa queda de meteoritos pode ser vista do Canadá até o México. Pega da América Central até a América do Norte. Desde o dia até a noite.
a maior queda de meteoritos. Interessante que, voltando aqui um pouco, os jornais da época, sabe o que eles escreveram, os repórteres da época? Eles escreveram o seguinte: o evento de ontem à noite, escreveram assim, o evento de ontem à noite, olha só o que eles escreveram. O evento de ontem à noite pareceu que as estrelas estavam caindo como figos jogados da figueira. Os jornalistas. O evento de ontem à noite pareceu que as estrelas estavam caindo como figos jogados pela figueira. E você sabe o que eles registram mais? Os jornalistas, que não tem nada a ver com religião, aqui na época aqui, eles registraram assim, ó: esse evento foi escrito e profetizado por um profeta há mais de 1500 anos, se referindo ao livro do Apocalipse. Okay? Vamos avançar. 4 eventos aqui. Grande terremoto. Oh, é isso mesmo? Grande terremoto. Escurecimento do sol. Lua como sangue. E a queda das estrelas. Qual que seria o 5º evento? A volta de Cristo. Vamos lá então. No versículo 14 a 17. Vamos ler aí. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes sírios foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aí está a volta de Cristo. É a volta de Jesus, catastrófica. Catastrófica. Imagine aqui comigo: os montes e ilhas movidos do seu lugar. Ilha, gente. Você sabe esse arquipélago que nós temos aqui? A ilha de Marajó, tudo isso vai ser destruído por ocasião da segunda. As ilhas movidas, imagine as tsunamis, os maremotos que vai causar a volta de Cristo. Montes e ilhas movidos do lugar. E isso vai apavorar tantos ímpios que vão ficar com medo, que eles vão pedir para que as rochas caiam sobre eles, porque eles estão com vergonha de olhar no rosto de quem? Daquele que se assenta sobre o trono. Você percebe que é Jesus voltando nas nuvens em glória e majestade. É certo que quando João escreveu essa profecia, a imagem de João são rochas, não é? Cair sobre nós rocha. As pessoas que estarão andando aqui na cidade de Belém, você acha que elas vão pedir para cair as rochas? Quais são as rochas que vão pedir para cair? Os prédios caem sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta sobre o trono. Nossa Belém será terrivelmente sacudida e destruída. A cidade portuária, com esse mar, esse rio aqui diante de nós, esse rio avançará para cima da cidade e destruirá tudo. Catastrófico. O grande dia da ira deles chegou. E é aí eles fazem a pergunta: e quem é que pode aguentar? Perceberam? E quem é que pode aguentar um dia como esse? É a segunda vinda de Cristo. Vamos avançar. Aí está, né? Somente os salvos poderão aguentar. Somente os salvos. Muito bem, amigos. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Aqui o gráfico. Olha que coisa bonita. Para os meus alunos atentos, talvez a sua pergunta é: pastor, por que é importante essas datas, né? 1º de novembro de 1755, grande terremoto. 19 de maio de 1780, o escurecimento do sol. E a lua vermelha como sangue na mesma data, porque foi à noite. Olha lá. 13 de novembro de 1833, a queda das estrelas. E a segunda vinda de Cristo já aconteceu? Não, então nós colocamos aqui 2014, até hoje, tá bom? Até hoje. É o seguinte, gente, tem uma mensagem muito forte aqui nesses números. Sabe qual é a mensagem? Deixa eu ver se está aqui. Talvez eu esteja falando coisa aqui. Só um momentinho. Ótimo, está aqui. Ó. Olha a mensagem interessante aqui. Vamos lá, vocês vão me ajudar na matemática, tá? Na matemática. Ah, não, aqui vocês sabem qual o número que está aqui, né? 1755, não é 175, tá bom? Isso aqui foi o sono que não me deixou digitar direito. Vamos lá. Ó, de 1755 até 1780, quantos anos nós temos aqui? 25 anos. Ok, crianças? Pessoal da matemática? Ok? De 1755 a 1780, 25 anos. Do grande terremoto até o próximo sinal, Sol e Lua, quantos anos nós temos? 25 anos. De 1780, Sol e Lua, até a queda das estrelas, que é 1883, quantos anos nós temos aqui? 53 anos, obrigado, 53 anos. Ó, daqui para cá 25 anos, daqui para cá 53 anos. Nós estamos em 2014. Você percebe que são 5 sinais no sexto selo. Depois do quarto sinal, o quarto sinal é a queda das estrelas, qual que é o sinal que teria que acontecer? A segunda vinda.
Faço uma pergunta. De 1833 a 2014, que Jesus não voltou ainda. Quanto tempo nós temos aí? Obrigado. 181 anos, é isso mesmo? 181 anos. Os números vão transmitir uma mensagem. Querem ver? Daqui para cá, quantos anos? 25? Vocês estão aí? Eu estou aqui. Vocês estão aí também? Vamos lá. Daqui para cá são quantos anos? 25 anos. Daqui para cá são quantos anos? 50 aí? 53. Daqui para a segunda vinda, que é hoje, 2014, que não voltou ainda. 181. Vocês percebem uma desproporcionalidade? Perceberam? Está desproporcional. Na verdade, a segunda vinda de Cristo já era para ter o quê? Acontecido pela proporção. Percebe? 25, 52, já está 181 anos. A pergunta é, o porquê essa desproporcionalidade? Que palavra, gente? Parece essas desproporcionalidade, né? O porquê isso? O porquê esse tempo desproporcional na profecia? Sabe por quê? Só tem uma resposta. Por que o quinto sinal ainda não aconteceu? Porque já era para ter ocorrido. De acordo com a proporção dos anos. Por que o quinto sinal ainda não aconteceu? Só tem um texto que explica. Está aqui o texto. Opa, não, o texto não está aqui ainda. Vamos lá. Esses sinais são sinais que antecedem a volta de Cristo. Terremotos em vários lugares, sol escurecerá. O texto está aqui. Deixa eu... Ok? Só um momentinho. Tá. Proporção de tempo. Está aqui, ó. Desculpa. 25 anos, 53. Ó, aqui é porque essa aula do ano passado, viu, gente? Tá bom? 180. Aqui. Por que o último evento está demorando tanto para se cumprir? Só tem um texto que explica. Se fosse seguir a proporção de tempo, já era para ter ocorrido. Por que Jesus ainda não voltou? Só tem um texto, que é esse aí. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Graças a Deus que Jesus ainda não voltou. É estranho falar isso, né? Graças a Deus, porque se Jesus já tivesse voltado, fatalmente eu e você, nós estaríamos. É certo que um dia Ele voltará. Ele não vai ficar esperando a humanidade para sempre, porque a gente bem sabe que nem todos se arrependerão e se confessarão seus pecados. Só que já era para ter voltado. Você sabe quem que Ele está esperando? Você. É você. É por isso, qual é a mensagem de Laodiceia? Meu filho, qual é a mensagem de Laodiceia? Abra o quê? A porta, porque eu já tinha que ter vindo. Eu estou atrasado, é por causa de você, porque eu não vim ainda. Eu não vim por causa de você. Os cristãos que estão mortos, quando eles se levantarem da sepultura, eles vão reclamar com a gente, embora eles não saibam de nada. Ô, rapaz, vocês demoraram demais, poxa, eu estou lá esperando a ressurreição há um bom tempo. Vocês demoraram demais, poxa. Embora eles não tenham noção do que está acontecendo, né? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Jesus ainda não voltou, por causa de você. Ele está esperando você. É a pergunta que eu faço. Qual será a sua decisão? E ele bate na porta. Esmurra a porta. E grita bem alto do lado de fora. Meu filho, deixe que eu entre. Bem? Muito bem, amigos. Terminando aqui. Aí o quadro, olha que bonito. Olha que quadro bonito. Ó. Olha aí. E o sexto selo. Tem outro quadro? Está aqui o quadro. Mais bonito ainda. Aqui fica mais fácil de entender. Ok? Olha lá. Aqui as 7 igrejas, lá em cima, os 7 selos também correspondentes. Aí quando chega aqui, ó, no sexto, na sexta e na sétima igreja, na verdade é o sexto selo. Tá vendo? Ok? Terminamos? Por que não terminamos? O sétimo selo. Ai. Se o sexto selo termina na segunda vinda, a pergunta é, e o sétimo selo? Vamos lá. É a parte final agora, tá bom? O sétimo selo. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Você percebe que ele vai dar um pulo. E depois eu vou explicar para vocês por que deu esse salto aqui. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. É o único verso do selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Os amigos tentando fazer uma piada com as amigas, eles falam assim que as mulheres não estavam aqui. Porque houve um silêncio no céu, cerca de meia hora.
Houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. Aí depois a meia hora terminou, e aí houve a campanha quebrando o silêncio. Por isso que essa campanha está com elas, quebrando o silêncio. E vamos lá então. Ok, o que é esse silêncio no céu, cerca de meia hora? Meus amigos, agora a massa cinzenta vai ferver. Vai sair fogo aí, vamos lá. O que é esse silêncio? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Porque o sexto selo já terminou, a segunda vinda, ok? Segunda vinda é o término do selo ali. O que é esse silêncio? Primeiro. Segunda pergunta. Quanto que é meia hora na profecia? Eita, olha. Porque um dia é um ano. A questão é quanto que é meia hora na profecia. Porque isso aqui é uma profecia, né? E se é uma profecia, tem um elemento simbólico. Quanto que é meia hora na profecia? Vocês querem aprender isso aqui ou querem deixar para domingo que vem? Isso aqui é a última parte já. 10 minutos a gente explica esse negócio. Isso aqui. Vamos lá. Melhor. Não é bem meia hora. Não é meia hora. Cerca de meia hora. Não é meia hora. Eu quero saber quanto que é cerca de meia hora em profecia. Aí. Vamos lá. Tranquilo. Credes em Deus, crede também em mim, que a gente vai chegar lá. Muito bem. O que acontece na segunda vinda de Cristo? Eu vou resumir para vocês esses versos. O que acontece? Jesus vem, segundo esses textos, ele vem, os anjos vêm e recolhem os escolhidos, os salvos. Os mortos cristãos, os cristãos que estão mortos, eles ressuscitam e os cristãos que estão vivos são transformados. Ambos os grupos se unem e para encontrar o Senhor nos ares. Isso aqui é o sexto selo. Perfeito? Tá bom. Isso é o que acontece na segunda vinda de Cristo. Vamos lá comigo. O último evento do sexto selo é a segunda vinda de Cristo. Mas na sequência, gente, aí Jesus recolhe os salvos nos ares. Eu faço a pergunta, e fica ali? O que Jesus faz agora? Ó, Jesus, aqui, né? Aí vem nas nuvens. Aí recolhe os salvos nos ares. E fica todo mundo ali nas nuvens? O que ele faz? Leva. Ótimo. Ele retorna com salvos para o céu. Isso não está no sexto selo. Não está. O que está no sexto selo? A segunda vinda, destruindo tudo. Só que o retorno de Cristo com salvos para o céu não está no sexto selo. Logo, como selos, um selo é sequência do outro, logo o sétimo selo é a sequência do sexto, que é a lógica. Logo, o evento que segue a segunda vinda, que é o retorno de Cristo com salvos para o céu, esse evento do retorno de Cristo para os céus, está em que selo? No sétimo, o retorno. Ok? O retorno de Cristo com salvos para o céu está no sétimo. Mas como assim? O sétimo não falou disso? Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Que retorno é esse? Vamos lá então. Mas na sequência da segunda vinda acontece a ascensão dos salvos com Cristo para o céu. Esse evento não está no sexto selo. O sétimo selo segue o evento onde o sexto parou. Entenderam? Vamos lá então. Aqui, ó. Aqui está o gráfico para ficar mais fácil de entender. Aqui os eventos do selo, do sexto selo. Opa, aqui, ó. Aqui, o quinto evento é a segunda vinda de Cristo, sexto selo. A ascensão de Cristo com salvos para o céu está dentro do sétimo selo. Tá, e como explicar isso dentro de meia hora? Vamos lá então. Meia hora profética é o tempo de ascensão dos salvos. Significa que os salvos, quando serem recolhidos das nuvens ali, com Cristo para o céu, e quando eu falo céu, é o trono de Deus, é lá Nova Jerusalém, que fica no terceiro céu, a bilhões de anos-luz daqui. Isso vai ser em meia hora. Meia hora? Assim, seria possível, para Deus seria possível. Mas a questão é, quanto que é meia hora profética? Porque isso aqui está em símbolo, tá bom? É em símbolo. Vamos lá então. Vamos lá, agora eu preciso que vocês prestem muito bem atenção. E gostem muito de matemática. Se vocês tiverem com dificuldade de matemática aí no ensino médio, é hora de ter facilidade com a matemática. Vamos lá. Um dia em profecia equivale o quê? Vocês estão aí, né? Eu também estou aqui. Números 14, 34 fala que cada dia representa um ano. Um dia é um ano. Quando Deus fala assim, ó, 10 dias, Deus quer falar quanto tempo mesmo? 10 anos. Ok? Vejam aqui a conversão. Conversão. Um dia tem quantas horas? E um ano tem quantos dias? 360. Na Bíblia. Porque essa ideia de 365 foi inventada pelos romanos quando eles colocaram 28 e 31 nos meses.
Porque, na verdade, pela Bíblia se conta 30 dias, de uma lua nova até outra lua nova. De uma lua nova até outra lua nova são 30 dias. Ok? Então, 30 vezes 12 são 30 dias. Vezes 12 meses, temos 360. Então, aqui comigo. Se um dia é igual a um ano, você fazendo a conversão, 24 horas, que é um dia, é igual a quantos dias? 360 dias. Pegaram a ideia ou não pegaram a ideia? Pegaram a ideia? Que é a conversão. É simplesmente eu estou fazendo a conversão. Muito bem. Eu quero saber quanto que é meia hora em profecia. Só que para mim saber quanto que é meia hora em profecia, fica fácil. Primeiro eu tenho que saber quanto que é uma hora em profecia. Porque é só dividir no meio, poxa. Se eu sei quanto que é uma hora, eu vou chegar na meia hora. Pegaram a ideia? Se 24 horas é igual a 360 dias, aí você se lembra daquela regrinha, como é que é a regrinha que chama? De 3, lembra? Coloca o xizinho aqui, etc e tal, coloca o número lá debaixo daquele e divide. É isso aqui, ó. Quanto é uma hora em profecia? Olha lá. Olha lá, x horas, lembra da regrinha? 360 dividido por 24. Ok? É, gente, você pensava que nunca mais você ia ver isso, né? Eu me livrei, quando você se formou lá no ensino, me livrei desse negócio. Na igreja você vai ver também. Na Bíblia você vai ver. 360 dividido por 24, a gente vai saber quanto que vale uma hora em profecia. Vamos lá. São 15 dias. 360 dividido por 24 são 15. Tá bom? Então aqui. Por exemplo, se passar uma hora agora, para Deus é igual a quantos dias? Pegaram a ideia? Se passar uma hora, para Deus é igual a 15 dias. 2 horas é igual a quantos dias? Logo, 2 horas é igual a um mês. Ok? Ó, 4 horas é igual a 2 meses. 8 horas é igual a 4 meses. 16 horas é igual a quanto agora? Eu estou perdendo já a conta aqui. É isso aí. Aí você vai chegar a 12 meses é igual a 24 horas. Bom? Muito bem, amigos. 1 hora é igual a 15 dias. Só que eu não quero saber quanto que é 1 hora. Eu quero saber quanto que é o quê? Meia hora. Vamos chegar a meia hora? Porque na verdade não é bem meia hora. É cerca. Ó, vamos chegar primeiro a meia hora. É simples, ó. Se 1 hora é igual a 15 dias em profecia, quanto que é meia hora? 7 dias e 12 horas. 7 dias e meio. 7 dias e 12 horas. É porque um dia tem 24. 7 dias e 12 horas. Olha lá, ó. Meia hora que são 30 minutos em profecia. Ó, se 1 hora é 15 dias, meia hora é a metade de 15 dias. Logo, quanto que é a metade de 15 dias? 7 dias e 12 horas. Por exemplo, estamos aqui há 30 minutos. Na mente de Deus, já fazem 7 dias e 12 horas. Ok? Em profecia. Só que é o seguinte, gente. Não é bem meia hora que eu quero saber. Quanto mesmo que eu quero saber? Cerca. Esse cerca. O que é o cerca de meia hora? Por exemplo, vamos imaginar que você pergunte se eu estou com o relógio aqui, e talvez seja 7, por exemplo, se for 7h25, como é que eu vou responder? Reginaldo, que hora que é? E é 7h25, como é que você responde? 7h25. 7h25. Porque se você falar, são 7h30, 5 minutos você roubou do tempo aí. É 7h25. Agora, por exemplo, se o seu relógio estiver marcando 7h28, aí eu pergunto, que hora que é aí, por favor? Como é o nosso costume de responder? São quase 7h30. São quase 7h30. Quando João, na profecia, ele falou assim, são cerca de meia hora, não era 25 minutos. Ou era 28 minutos, ou era 29 minutos. Era alguma coisa assim. Entendeu? Porque se fosse 25 minutos, ele escreveria 25 minutos. Quando ele fala, é quase meia hora, o ponteiro já está ali. Ó. Ou era 28, ou era 29. Eu vou mostrar para vocês exatamente quantos minutos eram. Quantos minutos eram? Quantos minutos? Querem ver quantos minutos João estava vendo? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Meia hora são 7 dias e 12. Seria o seguinte. O retorno para o céu, 7 dias e 12 horas. Só que não foi bem meia hora, foi quase. Vamos ver quantos minutos então. Vamos lá. Olha lá. Meia hora são 30 minutos. Que na verdade são 7 dias e 12 horas. O total disso dá 180 horas. Quer ver? Aqui, ó. Meia hora que são 30 minutos é igual a 7 dias e 12 horas, que são 180 horas. Por que eu sei que são 180 horas? Muito simples.
7 dias e 12 horas são 180 horas. 7 dias de 24 horas cada são 168 horas. Mais as 12 horas que sobraram, temos 180 horas. Entenderam? 7 dias e 12 horas, o total são 180 horas. Gravem isso, que aqui está a chave. Entenderam ou não entenderam? Entenderam. Ótimo. Então, 7 dias e 12 horas totaliza 180 horas. É só você contar. Por exemplo, um dia tem 24, 2 dias tem 48. Então, ok? Quando você chega a 7 dias, são 168 horas. Aí tem as mais 12, você soma dá 180. Ok? 7 dias e 12 horas são 180 horas. Olha lá. Se 30 minutos, olha agora. Agora vai. Agora vai de limite, hein? Se 30 minutos equivalem a 180 horas, quanto vale cada minuto? Ai! Parece aqueles problemas lá que o professor de matemática colocava na lousa, né? Mas aí, para esses problemas, você tem que ler com os olhão bem abertão, assim. Deixa eu ler para entender esse negócio. Ok? Ó, se 30 minutos em profecia equivalem a 180 horas, quanto vale cada minuto? É só você fazer a regrinha de X. 180 dividido por 30. 1 minuto em profecia equivale a 6 horas. Está aí. 1 minuto em profecia equivale a 6 horas. É só fazer a regrinha de X. Por exemplo, passou 1 minuto aqui, em profecia são 6 horas. Passou 2 minutos, 12 horas. E aí vai. E aí vai. Ok? 1 minuto equivale a 6 horas. Sim, pastor, mas e aí? Meia hora em profecia são 7 dias e 12. Só que João não viu meia hora. Você sabe quantos minutos eram? Exatos. Eram 28 minutos. 28 minutos são 7 dias. Como que eu sei? Eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês estão perguntando. Tá, pastor, como é que você sabe que são 28 minutos? Porque 28 minutos são 7 dias. Tranquilo. Mas por que tem que ser 7 dias? Por que não tem que ser 7 dias e 12? Porque 7 dias e 12 são 30. João viu cerca. Sim, mas por que são 28 minutos? Poderia ser 27? Poderia ser 26? Poderia ser 29? Por que são 28 minutos? Porque são 7 dias. Sim, a pergunta é por que tem que ser 7 dias? Essa é a pergunta. Por que tem que ser 7 dias? Agora vai. Agora eu vou mostrar. Está na Bíblia. Vocês querem ver? Vamos lá então. Por que exatamente 7 dias de ascensão ao céu? A Bíblia está dizendo que quando Jesus vem, ele recolhe os salvos. 6º selo. O 7º selo é, no retorno, esse retorno daqui para o céu vai demorar 7 dias. Eu nem digo demorar, vai ser muito rápido, porque daqui até o 3º céu, com bilhões de anos-luz, 7 dias. Imagine isso. 7 dias. E por que estará em silêncio? Por que estará em silêncio? É muito simples, ó. Silêncio no céu. Percebe que não está no plural, nos céus. No céu. É lógico. Jesus veio com todos os anjos. Só quem ficou lá foi Deus Pai. Silêncio no céu. Silêncio. Ele veio com todos os anjos. Ele esvaziou o 3º céu. Veio com todos. Segunda explicação também. A atitude, veja só, a maior atitude de reverência é a atitude de silêncio. Aqui comigo. Olha que coisa linda. Olha que apoteótico agora. Quando os salvos estiverem voltando, Jesus Cristo com suas coroas. Quando eu falo coroas, estou me referindo a quê? Aos salvos. Coroas. Coroas não é literalmente falando, são as coroas. Não são as coroas, né? Com suas coroas somos nós, né? Suas estrelas, fica melhor assim. Jesus Cristo com suas coroas, né? Jesus Cristo com suas estrelas. Somos nós. A multidão de salvos, gente. Aquela coisa linda subindo. O universo estará vendo as estrelas de Cristo, os salvos de Cristo. E o universo estará em atitude de reverência. Palmas para Cristo. Reverência. Silêncio. Reverência. Ele venceu e eles venceram também. Os mundos não caídos. Valeu. Resgatou os nossos irmãos. Valeu. Reverência. Ok? Vamos lá então. Eu não respondi a pergunta, né? Por que exatamente 7 dias? Sabe por quê? Primeiro, vamos fazer um paralelo da história de Israel com os salvos nos últimos dias. Deus tirou o povo de Israel do Egito para levar eles até onde? Qual é o nome da terra, gente? Canaã.
E isso é um símbolo. Deus nos tirou do Egito para Canaã, o quê? Celestial. Eles ficaram rondando 40 anos porque eles pecaram. Ok? Se eles não houvessem pecado, assim, se houvesse blasfemado, imediatamente, em cerca de 3 meses, eles entrariam em Canaã. Vocês se lembram aí que a gente está aqui até hoje porque a gente está morno, etc e tal? Lembra lá da sequência da profecia do 6º selo? Já era para ter voltado. Ok. Você vai perceber um paralelo. Quando passa os 40 anos, agora Moisés já é morto. Moisés já está morto. E aquela nação que saiu do Egito também já está toda no deserto. Agora é a segunda geração dos israelitas. Quem é que vai entrar com o povo na Canaã? Qual o general que ficou no lugar de Moisés? Josué. Josué foi o general. Ele atravessa o Jordão. Ele atravessa o Jordão. Vejam comigo aqui. A primeira cidade de Canaã que vai demarcar a conquista deles, qual é o nome da cidade? O nome da cidade. Vocês leram a Bíblia, gente. Jericó é o nome da cidade. É a primeira cidade. Ao destruir a cidade, significa que eles tomaram posse de toda a terra. Faço uma pergunta. Faço uma pergunta não, vou deixar aqui. Vou deixar a própria projeção explicar. Josué 3:6. Josué 3, eles passam pelo Rio Jordão. Afastados do povo de Deus pela grande tribulação. Estou fazendo agora o paralelo com eles e nós nos últimos dias. Josué 5, aparece aí o príncipe do exército do Senhor. Você se lembra lá que Josué está ali orando, preocupado com Jericó, ele está sozinho, de repente ele levanta assim, ele vê um general. E esse general, ele fala, aí Josué pega na espada e ele faz a pergunta: você é um dos nossos ou um dos nossos adversários? Qual foi a resposta daquele ser que aparece? Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Pergunta: quem era aquele príncipe do exército do Senhor? O próprio Cristo, vestido de um guerreiro. Eu estou no meio de vocês, eu que vou vencer por vocês. Eu estou no meio, eu vou vencer a batalha por vocês. Aqui está um símbolo da presença de Miguel com o povo de Deus no tempo do fim. Lembra lá de Daniel capítulo 12, versículo 1? No tempo do fim se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E ele se levantará para defender o seu povo. Agora vai, quer ver? Josué 6, qual a sua pergunta? Eles demoraram exatamente quantos dias para destruírem Jericó, a primeira cidade de Canaã, e para tomarem posse da Canaã? Exatamente quantos dias? 7 dias, gente. A história do povo de Israel é um tipo da história do povo de Deus que acontecerá no tempo do fim. Assim como eles atravessaram o Rio Jordão, o povo de Deus no tempo do fim atravessará a grande tribulação. Assim como o príncipe Miguel apareceu por eles e garantiu a vitória, assim o Miguel se levantará no tempo do fim e garantirá a vitória. E assim como eles demoraram 7 dias, exatos 7 dias, para destruírem a primeira cidade e garantindo assim a posse de Canaã, assim o povo de Deus no tempo do fim levará exatamente 7 dias para tomar posse de que Canaã? A Canaã celestial. 7 dias. Foram 7 dias. E 7 dias em profecia equivalem a 28 minutos, que no relógio de João era cerca, se você olhasse para o seu relógio e marcasse aí 8h28, você me falaria, que hora que é? Pastor, são 8h28. Como é que você me informaria a hora? Quase 8h30. No relógio de João, era 28 minutos, 7 dias, os dias tipológicos de Josué, quando eles herdaram Canaã. Bom? Exatamente, ótimo. Quem falou isso? Quem perguntou? Ali, Janine, ótimo. 7 dias da sessão ao céu para a posse de Canaã. Por que são 7 dias? Sabe por quê? Um desses dias vai ser que dia? O sábado, gente. Sabe o que isso significa? Ninguém entrará no céu sem ao menos ter guardado o sábado uma vez na vida antes de entrar na santa cidade. Porque terá pessoas morreram e aceitaram a Cristo como Salvador, só que não entenderam e nem receberam a mensagem do sábado. Só que elas estão salvas, porque elas vão ser julgadas de acordo com a luz que elas receberam. E essas pessoas se levantarão na primeira ressurreição e estarão indo para o céu. Em um momento na vida, antes de entrar na santa cidade, elas guardarão ao menos uma vez na vida o sábado. Um desses dias será o sábado no universo. O sábado no universo. Aqui está a perseverança dos santos.
daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Conclusão. Aí está, que nos preparemos para esse grande dia, né? Eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Palmas para Jesus Cristo, né? Valeu. Se prepare para esta viagem. Os passaportes ainda estão sendo vendidos. A porta da graça ainda está aberta. Jesus Cristo ainda continua estendendo o convite. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires e colírio para ungires os teus olhos a fim de que vejas. Vamos orar? Vamos lá.